E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai contar a história do fim de duas dinastias, a dinastia dos Tudor e a dinastia dos Stuarts. Então, segue a vinheta! E aí galera, pois é, o nosso assunto de hoje será sobre a Revolução Inglesa, um assunto que a gente tem que retomar um pouquinho antes de chegar no ano de 1689. Pois é nesse período aí que mais ou menos um rei chamado Guilherme de Orange vai assinar um documento chamado Bill of Rights. E nesse documento, ou seja, Declaração de Direitos, ele vai acabar estabelecendo que o rei reina, mas não governa. Mas vamos contar uma historinha um pouquinho antes. Lá pelos anos de mais ou menos 1215, um certo rei inglês, cujo nome dele chamava-se João Sem Terras, resolveu fazer um acordo junto com um grupo de nobres, que futuramente serão chamados de parlamentares. Pois é, esses nobres, eles vão fazer o quê? Vão fazer com que o rei assinasse um documento chamado de Magna Carta, um documento que basicamente limitava os direitos do rei. Pois é, o rei não poderia fazer nada sem antes ter que consultar os parlamentares. Desde o governo do João Sem Terras, a gente foi caminhando pela história e percebeu que lá no século XVI, um outro rei de uma dinastia nova que havia começado a aparecer, chamado de Henrique VIII, ele vai ser responsável por fazer algumas transformações na Inglaterra. A primeira delas, por exemplo, vai ser o fato dele vai criar uma nova igreja, chamada de Igreja Anglicana. Só que nesse período que ele está criando essa nova igreja, uma coisa começa a acontecer também na Europa. Novas igrejas, contrárias ao catolicismo, começam a aparecer. Entre elas, a chamada Igreja Puritana. Pois é, a Igreja Puritana, teoricamente, ela vai ser a igreja da burguesia. Um grupo que começa a aparecer, que se torna comerciantes, que querem ganhar lucro. Pois é, a Igreja Puritana predestinava a ideia de que, se você consegue acumular riquezas, é porque Deus está te abençoando por causa disso, certo? Bom, professor, essa informação é importante? Sim, é. Por quê? Parte dos parlamentares que fazem parte do reinado do Henrique VIII seguiam a Igreja Anglicana. Outro tanto seguia a Igreja Puritana. E aí nós temos a burguesia, nós temos um outro grupo de uma classe chamada de baixa nobreza, que vai ser responsável aqui por fazer o quê? Por serem produtores rurais. Eles praticamente cuidavam de ovelhas, onde eles tiravam a sua lã e vendiam para essa burguesia comercial, para que ela pudesse transformar essa lã em tecido, para que pudessem exportar essa mercadoria. Quando Henrique VIII veio a falecer, assumiu primeiro Eduardo, depois veio Maria, até que finalmente chegamos em Elizabeth. Elizabeth vai ser a rainha que vai transformar a Inglaterra, uma rainha que vai auxiliar os puritanos, que vai auxiliar os anglicanos, uma rainha que vai fundar colônias, uma rainha que vai fazer uma revolução de preços, onde a burguesia, os gentry, a sociedade fica contente com as várias transformações que vão estar acontecendo, enriquecendo essa galera, ok? No entanto, a Elizabeth contraria tudo que estava ao redor e fala, não vou me casar, e acaba morrendo sem ter um marido, sem deixar herdeiros. Dessa maneira, o parente mais próximo para assumir a Inglaterra será quem? Seu primo, na Escócia, chamado de Jaime IV. Só que quando ele assume como rei da Inglaterra e do Reino Unido todo, ele vai ser chamado de Jaime I. O Jaime I, ele vai ter como características do seu governo autoritário, absolutista e centralizador. Pois é, o rei Jaime I, ele vai passar por algumas situações complicadas. Por exemplo, ele vai passar pela Revolução da Pólvora, onde um certo cara chamado Guy Fawkes quis explodir todo o parlamento e matá-lo, mas acabou sendo preso e acabou morrendo. Ao mesmo tempo, durante o seu reinado, o rei Jaime, ele também vai começar a necessitar cada vez mais de dinheiro para sustentar todo o seu luxo e o gasto do seu governo. Para isso, cada vez mais ele vai aumentando impostos. E isso gera um descontentamento da burguesia. Resultado, o rei fecha o parlamento e fala, quem manda sou eu. E aí ocorrem algumas brigas, e dessas brigas, o rei, para tentar solucionar esse problema, começa a perseguir alguns membros da fé puritana. E eles, com medo de morrerem, entram em embarcações e vão visitar as 13 colônias britânicas. O rei, Jaime I, vem a falecer, e aí quem assume é o seu filho, Carlos I. Esse cara que está aqui,
certo? Eu sou mais bonito que ele, mas tudo bem, o nome é parecido. E aí o Carlos I continua seguindo os passos do pai, sendo autoritário, sendo extremamente absolutista. Começa a realizar uma série de elevações de impostos, e dessas elevações de impostos começa a arrumar confusão novamente com a burguesia e com os gentry. Só que na Escócia estava tendo uma revolta calvinista, só que na Irlanda estava tendo uma revolta católica, então ele precisava de mais recursos. Ele pede dinheiro para o parlamento, para a burguesia, para o gentry. E a burguesia e o gentry para e pensa, só se você assinar um documento. Que documento? Esse aqui, chamado de Petição de Direitos. Nesse documento, chamado Petição de Direitos, o rei teria que estar limitando o seu poder real. Pois é, todo aquele poder absoluto dele deveria ser limitado. E como resultado disso, o que vai começar a acontecer a partir dali? Nossa, o rei então recebe dinheiro, começa a enfrentar os calvinistas, começa a enfrentar os irlandeses católicos. Passou um ano, o rei cria novos impostos, a burguesia olha aquela situação e fala, peraí rei, você tem que respeitar o documento aqui. E aí o rei rasga o documento e fala, quem manda aqui sou eu. Pronto, e acabou. Novamente, a guerra lá na Escócia e na Irlanda continua. E o rei se viu necessário novamente a chamar o parlamento para pedir novamente dinheiro. E aí o parlamento se nega. O rei, num momento de insanidade, resolve capturar esses parlamentares, que fogem. E a partir dali a gente começa na Inglaterra uma guerra civil. E dessa guerra civil entre cavaleiros, liderados pelo rei Carlos I, vai se juntar com os cavaleiros reais, juntamente com o clero e a alta nobreza. Em outra partida, os cabeças redondas, formados pelos gentry, pela burguesia e por diversos grupos, acabam fazendo o quê? Eles simplesmente se juntam ao resto da população. E os cabeças redondas, apoiados então pelo Oliver Cromwell, um novo modelo de exército. E nesse novo modelo de exército, quem ganha é através da meritocracia. Os cabeças redondas capturam o rei é julgado como traidor e infelizmente morre. Nesse momento, levanta-se uma república, liderada pelo Oliver Cromwell dos Cabeças Redondas. Oliver Cromwell, então, ele começa a fazer uma série de transformações, mas algumas pessoas querem mais. E aí começam a aparecer os niveladores e os escavadores, os chamados levers e os diggers. Eles juntos querem o fim da propriedade privada, querem uma república, querem uma igualdade de direitos para as pequenas propriedades rurais, e isso acaba afetando o poder de Cromwell. O que ele faz? Ele acaba sufocando toda essa revolta e dizendo, quem manda sou eu. Para tentar agradar a burguesia que o havia ajudado a derrotar o Carlos I, ele declara o ato de navegação. O que era isso? Todo e qualquer navio britânico deveria transportar mercadorias para suas colônias. Não mais outra nação como a Holanda, não mais outra nação deveria transportar suas mercadorias para as colônias ou para a Inglaterra, somente em navios britânicos. Oliver Cromwell morre e após a sua morte assume o seu filho, Richard. Richard não tem o mesmo carisma, não tem o mesmo poder, não tem as mesmas características de que seu pai. Logo, após 8 meses de mandato, ele acaba renunciando ao cargo. E aí o parlamento olha para um lado, pensa para o outro e começa a ficar na dúvida. E agora, o que a gente faz? E nessa ideia do que a gente faz, relembram-se que Carlos I tinha filhos. E aí eles pedem para que Carlos II assuma, desde que respeitasse as regras. Carlos II assume. E como rei, o que ele faz apenas de diferente durante o seu mandato? Restaura o poder apenas para a alta nobreza, para que eles pudessem fazer parte do parlamento. Carlos II morre, e agora quem vai assumir será o seu irmão Jaime II. Jaime II havia se tornado católico. Para isso, ele acabou se transformando e elevando vários católicos a cargos importantes dentro da Inglaterra. Isso assusta o parlamento, que olha aquela situação e fala, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eles têm uma ideia muito interessante. Jaime II tinha uma filha chamada Maria Stuart. Maria acabou se casando com um certo príncipe holandês chamado Guilherme. Guilherme e Maria são visitados pelos parlamentares e feito a eles uma proposta. Assumam a Inglaterra, que o parlamento os apoia para fazerem isso.
Jaime já era velho, Jaime já estava cansado de governar, e aí Guilherme, juntamente com as tropas holandesas, chega até a Inglaterra e fala: sogrão, seu lindo, tá na hora, você já governou demais, agora é minha vez e a da sua filha. Nesse momento, Jaime II para, analisa a situação e fala: ok, volto para a Escócia, desde que minha filha assuma ao seu lado, eu deixo a Inglaterra. Essa revolução entrou para a história sendo chamada de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque não houve derramamento de sangue. E dessa maneira, como não houve esse derramamento de sangue, o rei Guilherme acabou se tornando Guilherme III, juntamente com Maria Stuart. Só que o parlamento apoiou. E agora era a vez do Guilherme III apoiar o parlamento. De que forma? Assinando aquele documento que eu comecei lá no início dessa aula, que foi o quê? Falando sobre o The Bill of Rights, ou a Declaração de Direitos, onde o rei terá o seu poder limitado. E dentro dessa ideia de ter o seu poder limitado, ele não poderia convocar o parlamento, ele não poderia criar leis, ele não poderia acabar com leis, não poderia ter um exército particular. Ou seja, o rei reina, mas não governa, mas teria todos os privilégios de um chefe de Estado e todas as riquezas necessárias. Galera, isso vai ser fundamental para a nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Porque agora que os gentry, agora que a burguesia, agora que o parlamento estão no poder, as coisas vão mudar. Por quê? Eles querem estimular a industrialização, eles querem estimular a riqueza, tudo objetivando uma coisa chamada de lucro. Mas isso, galera, a gente fala numa outra aula, ok? Se você não curtiu aí no nosso canalzinho aqui, por favor, curta o nosso canalzinho. Ao mesmo tempo, assine o nosso sininho aqui para receber notificações das nossas novas aulas e, consequentemente, qualquer dúvida, manda sua perguntinha aqui na descrição que a gente tenta responder o mais rápido possível, ok? Galera, valeu pela atenção, aquele abraço, é nóis, abraço!